Portanto, então hoje, qual é que é o nosso objetivo? O nosso objetivo hoje é começar a compreender um bocadinho melhor o que é isto da execução em Android. Está bem? Vocês vêem? Se execução em Android não custa nada, execução em Android não é? Bom, ou então não. Ou então tem história, não é? Eu gostava de começar a conversa com uma pequena provocação. O que é isto da execução em geral? Quais é que são as condições necessárias à execução? Digam lá. Força, arrisquem, sem medo. Qualquer coisa também está gravado e toda a gente vai ouvir um dia. Portanto, no pressure. Estou a gozar, não se consegue ouvir no... O que é isso da execução? Eu tenho aqui, vocês não foram meus alunos em PC, mas eu fiz nas aulas de PC um servidorzinho Deco. E vou abrir o servidor Deco para começarmos a olhar para aquilo e perceber o que é isso de execução. A pergunta é, quais é que são os requisitos necessários à execução? Eu escrevo um programa, não é? Eu escrevo um programa porque tenho a expectativa que aquilo seja executado um dia. O que é preciso para que haja essa execução? Percebem a pergunta? Eu preciso de um ambiente, à falta de melhor conversa, não é? Onde aquilo vai executar. Se vocês se lembrarem das características da máquina de Van Neumann, o que eram as características da máquina de Van Neumann? Lembram-se? A máquina de Van Neumann é um modelo computacional na qual se sustentam os desenhos das linguagens imperativas. Isto é uma conversa que um tipo faz naquelas aulas iniciais de PG, que ninguém ouve. Malta nunca liga nada àquilo que um gajo está a dizer. Mas, no fundo, o que uma máquina de Van Neumann caracteriza-se por... Era uma vez um CPU, na verdade não é um, é os que forem, que é a unidade que é capaz de executar instruções, ordens, por isso é que se chamam instruções. Era uma vez uma memória, essa memória é onde está tanto o nosso código como os dados que esse código manipula, e existem periféricos, dispositivos da I/O, porque uma computação sem input-output, a única coisa que faz é aquecer o ambiente, não é? E consumir energia. Certo? A máquina de Van Neumann determina que o modelo mais elementar de todos, no modelo mais elementar de todos, tem que existir algo que é a virtualização do acesso à capacidade de execução, o tal CPU da máquina de Van Neumann. Algo que é a virtualização da capacidade de storage, de armazenamento, tanto do código como dos dados, certo? Que é a memória da tal máquina de Van Neumann. E ainda outra construção, que são o conjunto dos periféricos. Todas estas coisas têm materialização no sistema operativo. Okay? Portanto, eu, quando escrevo aplicações, as minhas aplicações vão executar numa máquina real, mas essa máquina é virtualizada pelo sistema operativo. Vocês vão estudar isso em TVS, ok? Ao mesmo tempo desta disciplina. Portanto, esta disciplina não é acerca do sistema operativo, mas é acerca de nos lembrarmos que para executar temos que ter acesso à máquina e que o acesso à máquina é dado na forma de virtualização dos recursos existentes pelo sistema operativo. Está bem? Como é que nós, a nível aplicacional na JVM, temos acesso à computação, à execução? Como é que nós, programadores de nível aplicacional, chegamos à capacidade de executar coisas? Qual é a construção, a virtualização do CPU que nós usamos numa JVM? Lembram-se? Não com estes nomes complicados que eu disse, mas é a thread. A thread é a virtualização do CPU para efeitos de execução, certo? Mas pode existir muitas, sim, e podem existir muitos CPUs. É o trabalho do sistema operativo, ou de quem estiver entre nós, código aplicacional e o hardware, garantir que aquilo que nós estamos a especificar, que é para executar numa thread, há de ser mapeado para um processador e executado num processador real ou virtual, que por sua vez há de ser, enfim, vocês vão ver isso em TVS, que é muito lindo. O Trindade prometeu-me que ia aborrecer de morte as pessoas com detalhes. É muito engraçado. Bom, percebem? Isto está bem, o cares, não é? Eu carrego aqui, então isto corre. Não é? Pronto, aquilo corre. Isto não é bem assim. Reparem, uma coisa é eu, dev, que tenho um Android Studio, por exemplo, ou um IntelliJ, que tenho um ambiente integrado de desenvolvimento, onde escrevo o código, executo, testo, 30 por uma linha. Mas depois aquilo há de ser distribuído e instalado a algures, não é? Portanto, a conversa ainda está muito longe de estar acabada, não é? Portanto, vamos lá então aqui, já vão perceber porque é que eu estou com esta conversa toda. Agora, o que é que eu tenho aqui a correr? Já tenho a correr. Pronto, olha. Era uma vez o meu servidor, isto aqui branco
é a única forma de conseguirem ver, não é? Porque se eu ponho isto aqui escuro, vocês na projeção não veem nada. Deixem-me só ver. A minha pergunta... Epá, vocês não viram este meu código, mas não é isto que eu quero. Isto é o Code of the Service, é uma coisa que eu depois vou mostrar. Não é nada disto, desculpem lá. Termina, aí está bruta. Ele disse aqui que havia um processo, aparentemente. Olha lá o que é. E que eu, pumba, dei-lhe um tiro, um balásio nos queixos. É que o server, pode ser este. Não liguem, não se estressem. Não... Eu andei aqui muito entretido com isto. Diverti-me à brava. Ora bem, a pergunta que eu tenho, só para começar, está bem? Vocês, já agora, se eu estou a dar-me ao trabalho de dizer isto, é porque Android é diferente. Como é evidente, não é? Portanto, não estava a fazer a comparação. O que é que eu tenho aqui? Função main, está bem? Vou só aqui... Isto é um coroutine scope e tal. Não, pá, presumo que vocês, se não foram meus alunos, foram alunos do Félix. Portanto, viram este tipo de coisas, ou parecidas. A minha pergunta é, eu ponho isto em execução. Quando é que acaba? É só isto. Percebem? Quando é que termina a execução, em geral? Ora, era uma vez uma função main. Isto parece que é o entry point do programa. Ponho em executar. Isto é um servidor, by the way. Vou pôr isto a correr. Bora. Fica à escuta, num porto, não é? Que cheguem coisas. Está aqui num loop, um server loop, que está à espera de, digam-me lá. Aqui é uma regulação, throttling. Ouviram falar de throttling, não foi? Não? Throttling é uma técnica que tu ouviste que estavas nas minhas aulas. Ouvi, tu vi. Eu sei que ouviste. Estou a ver tudo, meu. Até a malta do Sporting que chega. Mal eles sabem. Viva, estou bem. Não, estou a brincar. Olha, fugiu. Ok, fugiu. Estava a dizer, throttling é acerca de regular, é recusar, declinar educadamente. Imagina, sou um servidor, estou à espera de servir, não é? Mas se muita gente vier ao mesmo tempo pedir-me coisas, eu não vou ser capaz de dar vazão. Throttling é exatamente isso, é uma técnica que regula a carga rejeitando trabalho a partir de um dado threshold, está bem? É só isto. Tá bem? Portanto, é uma forma educada de dizer, não vale a pena tentar fazer mais do que aquilo que eu sou capaz, portanto, não obrigado. E, portanto, e se o cliente tem condições para, ok, ele agora não dá, volto mais tarde. A alternativa qual é que seria? Eu tentar e degradar o serviço para todos, o que não é bom. Já todos vimos que estamos a tentar chegar e aquilo nunca mais, e toda a gente está a sofrer do mesmo, não é bom. Bom, não vamos ignorar isso, o que me importa aqui mesmo é este accept. E agora, cada vez que sai do accept, lembram-se do accept? TCP/IP, dos sockets. Sempre que sai de um accept, execute. Não é? Pergunta, quando é que isto termina? Ora, esta já é uma resposta muito mais elaborada do que aquela resposta que me dariam no primeiro semestre. No primeiro semestre, o que é que vocês diziam? Quando a função main terminar, isto termina. Agora já não dizem isto. Agora já dizem o seguinte. Quando todas as threads não daemon terminarem, então a aplicação termina. A aplicação, já lá vamos o que é isso da aplicação. Mas tudo termina. Quando todas as threads não daemon terminarem. Porque esse é o contrato com a JVM. Não é porque a função main termina, é quando todas as threads não daemon terminarem. A função main é executada pela thread principal. Aquela que é implicitamente parte do processo. E essa é não daemon. Okay? E, portanto, se não houver mais nenhuma não daemon e essa terminar, tudo termina. E por isso é que em PG, a gente o que vê é, olha, isto quando a função main termina, termina tudo, porque a gente não estava a criar outras. Em TDS, começámos a brincar com o quê? Começámos a brincar com compose e vimos que as coisas mudaram um bocadinho. Está bem? Portanto, isto tudo acerca de o que é isto de execução. Pergunta. Isto, em certa medida, nós já abdicámos de algum controle, que é, bom, já não basta deixar terminar a função main para que isto tudo termine. Certo? Mas de resto, perdoem-me, ai, bolas, um tipo de cuidado até se engasga consigo próprio. Epá, valha-me Deus. Mas, se vocês olharem para este código, o que nós aqui temos é controle absoluto sobre quando e o que é que acontece. Eu instancio os objetos, eu chamo as funções, eu determino tudo, inclusive quantas threads existem e quais delas é que são ou não daemons. Diz, não é de forma direta. Não, é de forma indireta, mas por iniciativa do meu código. Percebem este conceito fundamental? A iniciativa é minha.
Ok? O estudo que nós estamos aqui a usar chamam-se bibliotecas. A diferença fundamental entre uma biblioteca e aquilo que nós vamos usar durante a nossa viagem em Android é que uma biblioteca não me retira o controle da execução. Okay? Eu continuo a ter o controle. Eu decido quando, como e o quê. Está bem? Não é verdade com uma framework. As frameworks tipicamente retiram-nos o controle. No sentido em que são responsáveis pela gestão do tempo de vida dos objetos e são responsáveis pelas circunstâncias da execução. É o preço a pagar para fazermos pouco código e termos tanta coisa a acontecer. Lembram-se da nossa demo? Vamos olhar para a nossa demo outra vez. Esta técnica chama-se Inversion of Control. Leiam este artigozinho aqui. Há muita confusão sobre isso e dependency injection e dependency inversion. Há muita confusão por aí fora pela net. Leiam este artigozinho que eu deixei aqui do Martin Fowler, que é esclarecedor, está bem? Vocês vão falar disto daqui para a frente, porque sempre que usarmos frameworks, nós estamos sujeitos... Foi isto que aconteceu. Abdicámos do controle que estávamos habituados a ter. Eu sabia quando chamava, porque chamava e em que condições o fazia. Isso muda quando nós usamos uma framework. Quer isto dizer o quê? Há um conjunto de perguntas que têm que surgir na nossa cabeça, obrigatoriamente, só porque estamos a usar uma framework, e que não surgiriam se nós estivéssemos apenas a usar libs. Porquê? Porque é que não surgiriam? Porque nós é que tínhamos a decisão. Isso deixou de ser verdade. Está bem? E porquê? Porque é o preço a pagar por ter tão pouco código e tanta coisa a acontecer. Está bem? Portanto, normalmente as frameworks aderem a um princípio que é o princípio de Hollywood, como aparece na bibliografia a granel, que é Don't call us, we call you. Não nos chames, a gente chama-te a ti. Está bem? Vamos olhar então para o nosso projetozinho, para aquele wizard, portanto, aquele projeto foi o fruto da execução de um wizard. E 51D, hello André. Já agora meti isto no sítio certo, não é? Esta resolução dá muita luta. Portanto, como é que nós criamos aplicações Android? A primeira coisa que se coloca, a primeira pergunta que se coloca é o que é uma aplicação? O que é que constitui uma aplicação? Não é? É uma pergunta tramada. A aplicação é composta por todos os recursos computacionais necessários à satisfação do problema, à resolução do problema. Vocês dizem, caramba, tantas palavras, não é? Este gajo é maluco. Já lá vou. O que é que eu tenho aqui? Isto é fruto de ter feito o tal wizard. Cria, sim, quer, já está. Isto, qual é a quantidade de código que foi gerado aqui? Isto que aqui já vou mostrar e que vamos tentar compreender um bocadinho melhor. E depois este aqui, o iTeam, que se formos olhar para aqui não tem nada de especial. São só um conjunto de definições, tipos de dados, para serem usados para customização do aspecto geral da minha user interface. Está bem? Não é? É só isto. Não é código que mereça muita conversa. É básico, elementar, coisas poucas. Está bem? E a mesma coisa aqui. Muito simples, nada do outro mundo. Como mais código é que foi gerado? Main Activity. E isto já vamos aqui olhar com mais alguma calma. Este manifesto, que já vos falei dele, e portanto há de facto aqui pouco código. E todavia, tcharam, faz isto tudo. Alguns de vós discordarão. Isto não faz nada. Ah, mas faz muita coisa. Vocês sabem o que é que custa escrever para o device driver escrever desenhos no device driver de um ecrã? Vocês sabem a quantidade de código que é necessário para que uma coisa tão simples quanto esta aconteça?
Muita coisa. Só que não é a nossa vida fazê-lo. Portanto, e a framework resolve isto e outras coisas por nós. A que preço? Que é, pá, don't call me, I call you. Está bem? Vamos começar a estudar isso. Perceber o que é isto de uma activity. Uma activity, portanto, começar a estudar exatamente essas regras. As regras a que temos que aderir para não perder noites de sono. E não recebermos telefonemas à meia-da-noite a vilipendiarem-nos, não é? O que é uma activity? Uma activity é um componente Android. Define uma peça que pode constituir um ponto de entrada na aplicação. Uau! Um ponto de entrada na aplicação. Quer dizer que, eu ao definir uma activity, estou a dizer que, em algumas circunstâncias, é possível que a minha aplicação seja posta a executar lançando aquela activity. Okay? O que é lançar a activity? Que consequências é que normalmente tem o lançar a activity? Normalmente a consequência é haver uma materialização visual no ecrã. Portanto, a activity em geral representa um ecrã. Está bem? E porquê que eu disse em geral? Porque gosto de complicar, não é? Não. Porque há abordagens em que há uma única activity para todos os ecrãs da aplicação. Nós não vamos usar essa abordagem de início. Portanto, para já, nós vamos presumir uma activity é um ecrã. Está bem? Mas não interpretem isto à letra. É possível ter múltiplos ecrãs e usar sempre a mesma activity, a seu tempo. Portanto, quer ter materialização visual, tem que ter pelo menos uma activity. Aqui está ela, a activity principal, que se declarou competente, através de uma coisa que se chama um intent filter, declarou-se competente para ser lançada a partir do home screen. Portanto, com esta declaração deste intent filter, eu estou a afirmar, main activity, posso ser lançada a partir do home screen. Isto quer dizer que eu posso ter mais do que uma activity numa aplicação competente para isso mesmo. Eu posso ter múltiplas activities a aparecerem no home screen. Está bem? É possível fazê-lo. Se é interessante ou não, isso é outra discussão que tem a ver com o user experience e afins. Está bem? Mas é possível. De seguida, o que é que eu sei? O que é isso de uma activity? Uma activity tem que cumprir um contrato de extensibilidade da framework. Quer dizer, queres definir uma activity, derivas direto ou indiretamente de activity. Ok? Eu, sistema, decido quando é que instancio, isto é, crio o objeto daquele tipo. Eu, sistema, sinalizo, quanto muito, aviso de mudanças no teu ciclo de vida. O que é que isto quer dizer, o ciclo de vida? Quer dizer que os objetos do tipo main activity têm associado um estado. Esse estado reflete se a activity, por exemplo, está ou não está visível. Este onCreate é o callback que eu redefini para saber, olha, cria-te, inicia-te lá como achares bem. Está bem? É o que está aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena brincadeira onde faço login de pelo menos os principais callbacks. Portanto, eu, programador, tenho que cumprir o contrato de extensibilidade da framework, que é, quero ter um ecrã. Aí queres, crias uma activity. Criar uma activity é derivar direto ou indiretamente de activity. Se quiser usar compose, tem que derivar de component activity, que é uma classe que deriva por portas e travessas de activity, mas tem que ser esta. É uma das diferenças que acontece quando eu digo que quero ou não quero uma empty compose activity ou quero uma legacy activity. Qual é a classe onde isto deriva. Vocês dizem, mas porquê? Porque esta tem um setContent, esta função setContent, recebe como parâmetro um composable. Isto só existe em component activity. Não existe nas activities clássicas. Está bem? Só nesta. Portanto, para isso tem que obviamente ter a dependência para a framework compose. Aqui chama-se Jetpack Compose, mas enfim, vocês conhecem. E o que aqui está dito neste onCreate é só isto. Olha, chamou da base, é um contrato de extensibilidade baseado em herança. Portanto, em herança. Então eu redefino e chamo da base. É prática habitual nestes contratos, que é redefinir e chamar o da base. Depois, o que é que tenho? Só indicação, olha, o conteúdo desta activity é este composable, que aqui está. Está bem? Que tem o quê? Tem um composable que é usado, que é este que aqui está, que é usado para estabelecer o tema da user interface. Tem um surface, que é um composable do material design, que tem um conjunto de aspectos relacionados com elevação, sombras, cortes, percebem? É o surface que suporta tudo aquilo que é
mais cosmético, não é? Portanto, na UI. Portanto, as elevações, as sombras, os cortes no aspecto geral da user interface. E lá dentro, o composable, que é do tipo, que é este greeting, que apresenta o texto no ecrã. Está bem? Só isto. Força. Este super onCreate é chamar o método onCreate definido na base. Faço command, clique. Vai chamar este código. Repara, como é que eu acrescento, como é que eu defino o comportamento da minha activity concreta? Derivando de um ponto combinado, no caso, porque eu quero usar Jetpack Compose, derivo de component activity, mas ao derivar estou a herdar comportamento, certo? E é por isso que nestas frameworks, com estas características baseadas em herança e polimorfismo, eu derivo e redefino os métodos de callback. Porque eu quero garantir que o código que está nas classes acima também é executado, de forma a que eu apenas me concentro no código que eu vou especificar, tenho que fazer a chamada ao método da base. Isto o que faz é chamar a função onCreate da classe que está acima de mim. Component Activity. Ok? Deu para perceber? Porquê? Porque esse é o contrato. Que é derivas, redefines, mas chama primeiro da base antes do que é que seja. Para que o código que está definido na base tenha a oportunidade de correr. Está bem? Diz, mas isto é muito propício a erros. É verdade. Okay? Compose não tem nada que se pareça com isto. Está bem? Essa é uma das diferenças, mas a gente vai explorar isso um bocadinho mais. Deu para perceber? Percebeste isto? Ok. Portanto, para já, a única coisa que eu quero saber é, está bem, há aqui o onCreate. Em que circunstâncias é que este onCreate executa? Lembram-se das tais perguntas que eu falava há bocado? Como e porquê que este método é chamado? Não é? Bora lá ver. Vou chegar aqui e vou escrever logo V. Vou escrever, é um bocadinho lento o meu, a tag, vou definir aqui. Bem, o que é que se passa contigo? Está mesmo... Ai, ai. Hello. Tag já está. onCreate. onCreate. Starts. Já agora, estamos nesta vida. onCreate ends. Estão a ver o que é que eu fiz? Ah, e tal, o que é isto? Epá, isto é só dizer, mostre-se o resultado deste composable, está bem? Aí, para quem nunca não sabe o que é isto do composable, tenham calma, que a gente está a ver isso com um bocadinho mais de calma. Mas é isto, não é? Bora correr. Blog. Vou pôr aqui um ganda filtro nisto, que é Hello Android. Viram? Ah, isto está ali, está apresentado, não é? Olhem aqui a mensagem. onCreate starts, onCreate ends. Primeira pergunta. Isto aconteceu porquê? Home. Vamos aqui. Voltar. Continua lá, não é? Certo? Portanto, este onCreate é chamado em consequência do quê? Bom, aparentemente, vamos lá ver. Chego aqui. Uau! Perceberam o que é que aconteceu? Não. Uma recuperação. Recuperação do quê? Não te preocupes nos aspectos da UI ainda, está bem? Não se preocupem com isso. Eu só estou preocupado com a Activity ainda. Reparem, eu lancei. Vou fazer outra vez. Chego aqui.
Mando isto também fora. E agora faço Run no Android Studio. O que é que o Run do Android Studio faz? Build e deploy. Instala no device que eu disser. Está a correr, estou a ver o logging, logcat, espetáculo, está bonito. Stop. Para. Certo? Vou aqui ao emulador. Não há nenhuma ligação entre o Android Studio e o device. Não vejo nada aqui. Olá. Vamos ver. Home. Não. Este. Aquele botãozinho de mostra lá o que é que... Está lá, não é? Certo? Está lá. Portanto, este stop, o que é que fez? Para carregar naquele quadrado. A única coisa que fez foi dizer no Android Studio, olha, desinteressa-te do debugging daquela aplicação. O resto continua aqui. O que levanta a seguinte questão, mas espera aí. O que é isto? O que é aquilo? Esta coisa? Chama-se uma user task, a seu tempo. Está bem? Não se estressem. Portanto, no fundo, isto para vos começar aos poucos a levantar o véu disto de execução em Android é uma coisa muito complicada, pá. Então, mas calma aí, carreguei no stop, o gajo está lá, então, mas e como é que é? Não é? Querem ver? Mais drástico ainda. Vamos ao login. Pode ser. Mais drástico ainda. Olha, aparentemente há aqui um processo. Este, não é? Que é onde está aquela activity. Para, meu. Afinal, o processo agora já está morto. Então, mas... Como assim? Está aqui? Ela é o Android. Está bem? Portanto, estão a ver todos os preconceitos acerca da execução que vocês tinham? São preconceitos. Está bem? Vamos elaborar. Portanto, o que é que eu preciso então de perceber? Em que circunstâncias é que aquele onCreate é chamado? Portanto, porquê é que é chamado e como é que é chamado? Vocês perguntam, mas como? Sim, olha, quer saber se é possível, enquanto o onCreate está a ser executado, aparecer outra chamada onCreate. Se as chamadas podem ou não ser reentrantes. Não é? Agora que já estudaram PC, conseguem compreender esta conversa. Porque se forem reentrantes, o conjunto, o lote de preocupações é um. Se não forem, o lote de preocupações é outro. Se não forem reentrantes, o que é que eu sei? Sei que tudo o que acontece durante a execução do onCreate é visto pela próxima chamada. Só que o onCreate isto fica pobre. Vou acrescentar mais 3 callbacks. Está bem? Que callbacks são estes? São outra vez callbacks que eu vou redefinir para ser notificado que houve alteração do estado da activity. Que estado é esse? O onCreate sinaliza, estás criada, existes. Inicia logo o que quiseres. O próximo chama-se on, não são todos, está bem? Eu não vou ser exaustivo porque isso era agressivo para começar. O próximo vai ser onStart. OnStart. Gostava que me mostrasses. Está aqui. Mesma abordagem, chamo da base e agora aqui faço o quê? OnStart. OnStart. Executes. Está bem? Porque como não tenho nada, não faço lá nada de jeito a não ser logging, não vale a pena estar a fazer start e end, porque era só poluição no log. A mesma coisa para onStop. Override. Calma, ouçam, não se estressem já agora, não sei se estão a falar disso ou não, mas eu tento que os sumários sejam o mais detalhados possível para que vocês... Isto é avassalador, é muita coisa, está bem? Portanto, se está no sumário, deixei um link, é porque é muito importante. Portanto, vejam. Isto não é completo. Pus à parte, porque se vocês olharem para o lifecycle, constatam isto. By the way. São mais. Tá? Calma. Não vamos concentrar-nos nisso agora. Vamos concentrar-nos no onStart, Ctrl-O, onStop, onStop, assim. Onde é que estás, filho? Estás aqui.
A mesma história, desta feita com onStop. Ups, Ctrl Z. E por fim, onDestroy. São os que me interessam agora, mas não são necessariamente todos. OnDestroy executes. Ok? Viram o que é que eu fiz? O contrato é derivar da activity, redefinir o conjunto de funções que são chamadas pela framework para dizer que houve alteração no estado da activity. Ok. Nestas coisas todas, eu fui um bocadinho totó, eu vou acrescentar duas coisas. Duas peças de informação. O hash da instância, para perceber, mas é sempre o mesmo objeto ou não? Porque esta pergunta é importante ou não? É ou não é sempre o mesmo objeto? É uma pergunta importante, porque se não for sempre o mesmo objeto, eu não posso guardar coisas estado como campos de instância. Porque se não é sempre a mesma instância, eu não posso lá pôr nada, não é? Ok, está certo. E não posso lá pôr nada. Não é sempre a mesma instância. Lembram-se da piada? Isto de Android até é fácil, até rodarmos o ecrã. É tudo fácil, mas até rodarmos o ecrã. E depois há aquela malta, então não rodes o ecrã. Ora, bolas, hein? Não consigo continuar a conversa depois disso. Mas dizia, vou acrescentar aqui duas pequenas peças de informação, nomeadamente on instance. E agora aqui, ops, estou tão fat finger com a idade. Ih, como caralho, se calhar sempre fui. E agora é que estou a começar a ganhar a percepção disso. This.hashcode. Ok? E porque é só isto, faço assim. E porque é só isto. E agora, end thread, claro, não é? End thread, pimba. A thread é esta. Thread, current thread, ponto. Nem, pode ser. Esta é uma thread especial. A gente até a vai chamar pelo nome. O nome dela aparece a granel na documentação e, portanto, vamos chamá-la, tratá-la por tu, não é? Ou thread main, ou thread da UI. Porque ela tem dois nomes, não é? Também em casa chamam uma coisa, na maior parte das vezes. E chamam-me outra. Os meus filhos não têm respeito nenhum, não percebo. Bom, enfim, eu divago muito. Eu divago muito. Mas está tudo bem, não há de ser nada. Já agora, aqui. Ouçam, obviamente que eu não vou andar sempre depois a falar-vos disto. Eu estou a gastar este tempo todo agora. O que é isto? Que passou-se tanto da cabeça isto. Tanto. Valha-me Deus. Que cena tão marada. Não sei o que é que aconteceu aqui neste copy-paste. Credo. Que é isto, man? Que é isto? Desculpem lá, pá. Estou a gastar demasiado tempo em coisas que não devia gastar tanto tempo. Valha-me Deus. Fala que a gente... Estamos ainda a começar, pá, está-se bem, está-se agradável. E por fim, não é? E por fim, vou fazer assim, on instance, tal. Não, tá bom, on destroy, tá bom, já estava aqui. Vou pôr a correr, bora lá ver? Pôr a correr outra vez. Logcat, clear, mesma história, só fazer uma pequena coisa agora, vai-te embora Afonso, não é literal, se houver aí um Afonso não se vão embora, fiquem. Quote of the, não, hello world, ora aí está ele, estão a vê-lo aqui? On create starts, ficou aqui esta falta deste espaço, foi no on start executes. On instance and thread, valha-me Deus, e aqui também vai ficar colado, pau. Bom, este perfeccionismo.
E então, até numa mensagem de log, imagine-se. E o que é que aqui está a dizer? Foi chamado onCreate, foi chamado onStart. O onStart serve para indicar activity, toma juízo, estás visível. Está bem? É isto que sinaliza. Activity. Pá, atenção, estás no ar. Ok? Portanto, nada de dar toda nua por aí a correr lá para onde diz. Então, o start só é correr entre aspas quando se assume que o cliente já foi validado. Ok? Portanto, tu estás a perguntar só depois de acabar de executar o onCreate é que é executado o onStart. É isto que me estás a perguntar? É, exatamente. Quer isto dizer, repara, é sempre na mesma thread. Se é sempre na mesma thread, então de certeza que só depois do onCreate terminar é que o onStart é executado. Isto tem uma consequência. Vocês já vos contaram esta história de há threads tão importantes que têm um nome e tudo, não é? E que isso implica que há consequências. Eu não posso fazer o que quero usando aquela thread. Porque ela é tão importante que até tem um nome. A gente sabe, é a main thread. Ou UI thread. Ela é importante, tanta gente é bom que se despache. Porquê? Porque, olha, o onStart não é executado enquanto o onCreate não terminar. Precisamente, ok? E sempre, aparentemente, na mesma instância. Ok. Então, se eu fizer aqui Home. Olha com o OneStop. E o que é que o OneStop diz? Activity. Estás à vontade, estás fora do ar. Está bem? O OneStart é dizer, estás no ar, cuidado. Não é? Nada de maluquice. O OneStop é, estás à vontade, já não estás no ar. Bem? Não estás visível, entende-se. Certo? Estás visível, já não estás visível. O que é que eu faço com isso? É um problema meu. A framework diz-me, estás visível, já não estás visível. E mais? Bom, e mais é isto. Chego aqui, Home, Overview, olha, está aqui esta coisa, clico. OnStart outra vez. Sempre que a Activity está visível, faz parte do contrato a framework chamar-me OnStart. E o que é que acontece quando eu faço isto? Nada. Já sei porquê. Deixa-me aqui resolver um assunto. Home, não acontece nada. Só para deixar um gajo mal visto. Não é nada disto. É Settings. Display. Auto Rotate Screen On. Você diz, então os utilizadores não têm nada a pôr aquilo assim. Calma. Foi só um exemplo, está bem? Foi só um exemplo. É uma piada. Isto é tudo fácil até rodarmos o ecrã. O rodar o ecrã é só o exemplo mais fácil de mostrar isto. Tá bem? É a forma mais imediata de mostrar o que vocês vão ver. Olha o OnStop outra vez. Porquê? Não está visível. Então e o OnDestroy? E o que é que tem o OnDestroy? Às vezes corre, outras vezes não. Então, mas para que é que serve? Pois. Ora corre, ora não corre. Certo? Portanto, pode acontecer que a activity termine e o onDestroy não seja chamado. Há, contudo, um conjunto de ocasiões em que o onDestroy é garantidamente executado. Uma delas é esta que eu vos vou mostrar. Chego aqui, ponho a executar outra vez. Vou fazer só aqui um clean disto, que é para não termos tanta cena. E venho aqui e digo esta. OnStart executes on, coisa mais linda, instance and thread main, porreiro, e agora faço isto. Olha, tanta coisa, o log ficou aqui doidão. Olha, OnStop, OnDestroy, OnCreate, Starts, olha noutro objeto. Outro. Caramba, pá. Outro. Já não é a mesma activity, é outra. Diz, então não rodamos, é sempre a mesma. É? Não rodamos, já é. Não é bem assim a história. Querem ver outras circunstâncias em que isto acontece? Vamos voltar a pôr isto tudo direitinho. E digo, estava aqui, espera aí, isto está em inglês, mas eu sou tuga. Que sentido é que isto faz?
Não é? Eu sou Tuga. Mas é pôr isto em português. Não é? Eu não percebo porque é que as pessoas fazem isto. Não percebo. Em português, como assim? Mas a malta lê documentação, diz. Só uma? Oh, então assim desiludes-me. Porque o One Destroy... Deu. Deu. Portanto, o One Destroy é executado quando há isto chama-se uma reconfiguração. A rotação do ecrã é só um exemplo de uma reconfiguração. Eu ia mostrar-vos outro exemplo, que é a mudança da língua. Quando muda a língua, há uma reconfiguração. Essa reconfiguração promove exatamente o mesmo fenómeno. É jogada fora a activity atual, é criada uma nova. Está bem? Portanto, eu chegar aqui e fizer clear disto, se mudar a língua para language, onde é que estás? Language. Language and input. Adicionar uma língua, venho aqui ao Tuga, cá para o fim. Portanto, isto é um bocadinho... não. Só pela piada, porque de resto seria só mesmo pela piada. Portanto, reconfigurações têm aquele efeito. Poxa, Paulo! Eu nunca uso esta droga. Tenho que trazer o rato comigo, porque senão morro agarrado. Olha para isto. Depois a malta é sádica. Porque goza com o sofrimento de um gajo. Diz. Não, a thread é sempre a mesma. Até agora só há uma thread e tem nome, é a main. Ok? Só há uma thread, para já. Essa thread tem um nome e é aquela thread que está a executar todos os callbacks que estamos a definir. Chamam-se métodos de callback porque são métodos que são usados para... Eu não chamo, chamam-me. Ok? É o callback. Os métodos são chamados pela framework para sinalizar transições no estado da activity. Que transições é que nós conhecemos até agora? A activity está visível ou a activity não está visível? Se está visível, o onStart foi chamado. E, obviamente, teve que haver antes um onCreate para sinalizar initiate. Certo? Se não está visível, se já não está visível, porque se nunca esteve visível, mas se já não está visível, o onStop foi chamado. Diz, então, e o onDestroy? Pode não ter sido chamado. Okay? Em que circunstâncias é que o onDestroy é chamado? Quando há uma reconfiguração e a activity está visível, aquela instância jogada fora é criada uma nova, o onDestroy é chamado sobre a anterior e o onCreate sobre uma nova, que é o que eu vou mostrar. Ok? Mas foi. Mas é mentira. Os computadores e as frameworks são os mentirosos. Aquilo que o utilizador vê e aquilo que acontece são coisas completamente diferentes. Ok? Portanto, é muito importante, quando nós estamos a programar para Android, que transcendamos a experiência de utilização. E por isso é que eu comecei com a conversa chata dos processos e do sistema operativo. Porque nós, enquanto programadores Android, temos que compreender a execução, não na perspectiva daquilo que o utilizador vê, mas na perspectiva do que está a acontecer no sistema. Entendes a argumentação? Portanto, de facto, não parece nada estar a acontecer. E, idealmente, uma aplicação bem feita não revela nada destes detalhes que eu vos estou a mostrar. Mas vocês já sentiram isto, de certeza absoluta. Numa outra aplicação que, vão ao telefonema. Eu depois vou-vos mostrar exemplos. Quando voltam, perdeu-se qualquer coisa na aplicação. Mas espera aí, já sentiram isto? São só mal feitas. São aplicações que não estão bem feitas. Percebes? Portanto, para que a experiência de utilização esconda tudo isto, e muito mais, que eu vos vou mostrar, eu tenho que compreender um modelo de programação e aderir. Está bem? Então diz, mas isso não me parece nada estar a acontecer, porque nessa perspectiva a responsabilidade é totalmente da framework. Para já, com o código que nós temos. Está bem? A gente vai ver devagar. Deu para perceber? Pronto, o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou só trocar para, olha, français, mais oui, pourquoi pas. Vamos falar de français, vamos usar o français, que é uma bela língua.
Pumba. Escolhi, français, c'est bom, e agora volto para trás. Fecho, home, e vou aqui. Não se vê nada, Hello Android. Continua em inglês, mas isso é porque a nossa aplicação está mal feita. Devia suportar multilíngua, não é? É relativamente fácil fazê-lo, depois já vos mostro. Mas olhem lá. Outra, apaguei, não resulta bem. Vou fazer assim. Stop, vou mandar isto à vida. Portanto, no fundo, onde é que eu quero chegar com esta conversa toda? Onde eu quero chegar é aqui, que é, atenção, porque eu não controlo absolutamente a execução. Não controlo. Eu reajo ao que está a acontecer. Está bem? Reajo em função dos callbacks que são executados. Certo? Só isto. Vou pôr a executar outra vez. Desculpem lá. Antes disso, vou fazer assim, clean disto, e vou pôr a executar outra vez. Já agora, não fiquem obcecados com estes detalhes. O onCreate, porque se fosse acerca disso, eu punha isto num slide e pronto. E agora estava aqui 2 horas a falar sobre isto. Não é isso que eu quero. Não é? Olha lá. Esta maravilha. Mas há pior. Ok? Há pior. Não é acerca disso. É acerca, para já, de perceberem. Nós perdemos o controle acerca de algumas coisas, alguns aspectos da execução, nomeadamente do quando e em que thread e em que objeto. Qual é o objeto? Em que thread? É main. Mas eu não decidi. Aceitei. E quando? Bom, quando acontecem coisas na aplicação, nomeadamente quando o ecrã Activity é apresentado e quando se esconde. Certo? E quando há reconfigurações, também sou avisado. Está bem? Ok? Dá para perceber? Vamos só ver isto. A bombar forte e feio. Lá está o onCreate. Lá está o onCreate a começar e a terminar. O onStart. Vou aqui fazer uma reconfiguraçãozinha. E aqui vemos, olha, o onStop, o onDestroy e o onStart no novo. Desculpem, o onCreate no novo e o onStart. Está bem? Sempre na mesma thread. Consequências disto ser sempre na mesma thread. Consequências positivas é não tenho que me preocupar com threading, não é? O meu callback de onStart só executa quando o anterior terminar, portanto, tranquilo. Isso é um aspecto positivo, ficou mais simples. O outro aspecto positivo é, calma, a thread não é minha, não posso fazer o que eu quiser. É bom que eu me despache. E é por isso proibido fazer operações bloqueantes, ou potencialmente bloqueantes, na main thread, nomeadamente I/O. Está bem? Ou seja, mas como é que se faz uma aplicação sem I/O? Não se faz. Não serve para nada. Uma aplicação sem I/O não serve para nada. Quer isto dizer que, pronto, ok, então vamos ter que perceber qual é o modelo de concorrência disto para podermos delegar o trabalho demorado para executar noutras threads. Está bem? Porque esta não pode estar bloqueada. Só isto. Ok? Perfeito. Então, muito simples, mas do caraças. Já agora, querem ver? Home. Assim. Qual é que é a última mensagem que está no log? On-stop, de certeza, porque a activity não está visível. Haverá alguma depois disso ou não? Provavelmente não. Poderia haver uma depois disso ou não? Podia. Está bem? É este o mindset que temos de começar a... O que é que nós precisamos de perceber? As garantias mínimas. É nisso que temos que sustentar o nosso raciocínio para construir soluções. Quais é que são as garantias mínimas que nos são dadas? Está bem? E não a observação pontual de, olha, agora chamou. Então e agora não chamou? Pronto. O onDestroy não é garantido que o onDestroy seja executado. Está bem? É executado, por exemplo, naquele caso, quando há reconfiguração. Não é executado quando fiz isto. Bora ver. OnStop é o último. Então, mas espera aí. Se eu chegar aqui e fizer isto. OnStart, outra vez. Então, se eu fizer back. Vou ver? Back. OnStop. Podia ter chamado OnDestroy, está bem? Podia ter acontecido isso. Em algumas versões de Android, se calhar se vocês fizerem no vosso device, vão ver aqui um OnDestroy. Está bem? Porquê? Porque o utilizador expressou a sua intenção de se ir embora. Pode ser chamado OnDestroy, mas olha, não foi chamado.
Se aparecesse aqui, eu aceitaria. Se não aparecesse aqui, que foi o caso, eu também aceitaria. Porque sei que o OnDestroy pode não ser chamado nesta circunstância e que muda em função da versão Android que está a ser usada. Diz. Se a aplicação for fechada do segundo plano, aparece o OnDestroy? Não. Não. Não há garantias da chamada do OnDestroy. Ok? Repara. Diz, então, mas ela está em segundo plano. Não é? O que é que isso quer dizer? Eu percebi, a pergunta é retórica, desculpe, mas obrigado. Isto, não é? Ela está em segundo plano, é isso? Aqui, ó. Na verdade, aquilo é uma user task. Ok? E não necessariamente a activity que está em backstack. Mas há algo, por exemplo, há comportamentos diversos aqui em função da versão Android. Já agora vamos ver. Estou para aqui a mandar bitites. Já agora bora lá ver. Se eu mandar bitites é fácil, não é? Então bora ver. Tenho aqui um telefone que vai demorar 3 anos a arrancar. Bom, mas percebem a mensagem que pretendo transmitir hoje? O uso de Android determina que eu tenho que ter uma mudança de mindset. E essa mudança de mindset é qual? Eu perdi o controle. Ok? E a solução, então preciso saber tudo o que é que acontece quando? Não. Eu preciso de conhecer o contrato. Percebem? Quais é que são as garantias mínimas que nos são dadas? É isso que eu preciso de perceber. E é isso que eu vos vou transmitir, está bem? Esse é o meu trabalho. Eu vou tentar-vos dizer, gradualmente, porque senão é muito... pode ser... ou não sei. Pode ser chato de compreender. Mas vou tentar dizer-vos gradualmente, assim que encontro um cabo bom, não é este... aqui. Precisamente isso, está bem? Vou fazê-lo de forma incremental. À medida que vocês dizem, mas como é que um gajo faz aplicações assim? Calma. Há um conjunto de peças. Portanto, fazer aplicações modernas Android é relativamente mais simples do que fazer aplicações Android com o modelo de programação há coisa de 5 anos, está bem? Portanto, há um conjunto de peças que nos simplificam a vida. A tua pergunta é, portanto, calma. Diz. Ou força. Por exemplo, quando a pessoa fez back, você disse que ia haver um destroy. Sim. Então, se houvesse um destroy, quando voltasse a dar a aplicação, tinha de haver um upgrade. Sim. Isso não ia ser pior em termos de performance, eficiência, não sei. É discutível. É discutível. Já agora, já que a pergunta é essa, vou aproveitar a pergunta. Android teve um critério de desenho inicial que era o da interoperabilidade. O que é que isto quer dizer? Que é relativamente simples criar soluções que usem peças já existentes. Sejam feitas por mim, sejam feitas por outros. Ok? Portanto, Android criou, o modelo de programação Android simplifica isso. Sucede, todavia, que no mundo atual isso é tecnicamente interessante, mas é uma liability. Portanto, é uma fragilidade. Questões de segurança. Ok? E, portanto, houve uma série de coisas que na altura foram decididas com isto em mente, mas que, entretanto, se calhar não é boa ideia. Por isto, por questões de segurança e porque acabou por aumentar a complexidade do modelo de programação. E reparem, vocês quando vão à documentação, o que é que vocês veem? Veem muito texto panfletário. Já agora tenham cuidado de saúde, já agora tenham cuidado com isso. Porquê? Porque se vocês usarem diretamente o texto da documentação que eu vou... Aquilo é um bocadinho panfletário, aquilo tem conversa do género, usem que isto é fácil. Porque o objetivo é mesmo ter a malta, é fácil, então vou experimentar. Certo? Não comprem essa ideia. Porque, normalmente o que é que a malta faz no projeto final de curso? Pega naquele texto, dá umas voltas e põe no relatório. E fica horrível. Porque é panfletário, está bem? Não transcendam isso. Olhem para trás, tentem perceber, mas porquê? Uma das coisas que existe em Android, que é esta história da reconfiguração, era, na minha opinião, um erro de desenho original. Mas uma vez que esta decisão foi tomada há não sei quanto tempo, certo? Este fica vinculado a essa decisão. Não tem forma de voltar atrás, sabem? Sem criar problemas de retrocompatibilidade graves. Percebes? Muitas vezes até no próprio sistema. Portanto, há decisões que nós tomamos
que se o software tiver uma longa vida, como muitas vezes se pretende, vão-nos atormentar, não é? Vão-nos assombrar até o resto da vida. E esse é um exemplo da reconfiguração. Esta do On Destroy, ser chamado, esta volta toda para dizer tudo isso, então, mas isso não seria pior? Provavelmente sim. E por isso é que uma das coisas que mudou foi essa mesmo, que é o On Destroy pode não ser chamado quando faço back, porque também já não havia garantias que ele era chamado. Está bem? Mas vamos ver aqui, para a gente ver. Agora, se é pior, se calhar era pior, sim. Mas repara, volto a dizer, eu tenho muito pouco controle sobre qual é o tempo de vida real da activity. Tenho muito pouco controle sobre isso, é critério do sistema. E agora estou-vos a mostrar as reconfigurações, nada me diz que daqui a 10 anos isto não mude. Não é? Porque se as pessoas começarem a aderir ao novo modelo de programação, aos poucos o código passa a ser imune a isso. Estás a perceber? E, portanto, isso também poderá mudar. Mas, para já, vamos ver. Vamos pôr isto a correr aqui. Vou fazer assim. O Huawei... com o Visor. Já agora com o Visor. Com o Visor. Fixe. Vou pôr isto a correr lá. E vamos ver o Logcat. Não deste, mas deste. Está a fazer o install. Cá está, on create, on start. Cá está ele. Back. Okay? Até isto muda. Estou a mostrar-vos isto para quê? Não é para que vocês saibam qual é que é a biblioteca, a API level a partir do qual. Cuidado com o OnDestroy. O OnDestroy é um best effort. Que pode ou não ser chamado. Está bem? Ok? Portanto, mas para que é que serve? Tem uma utilidade muito reduzida, sim. Se eu não tenho garantias quase nenhumas acerca daquilo, qual é a utilidade real daquilo? É reduzida. E por isso é que nós vamos andar, sobretudo, a brincar do OnCreate para dentro. Mesmo o próprio OnStart. Enfim, tenho um edge case em que poderá ser interessante, animações, que só faz sentido iniciar uma animação depois de estar visível, e pode ser que isso, o OnStart me dê essa indicação, mas isso eu posso saber por outras vias, usando a composição, usando Compose. Portanto, é difícil às páginas tantas justificar a necessidade de ter a redefinição destas coisas. Então, mas porquê é que nos está a aborrecer com isto? Para que saibamos que não temos controle sobre o tempo de vida disto. Ou seja, faço isto e a pergunta é: a activity existe ou não existe? E a resposta qual é? Não sei. Certo? A resposta é: não sei. Então, mas... Pronto, vamos ao mais. Podes voltar a pôr a activity visível e em vez de clicar no back, clicar no home. No rodar? Sim, sim. Aqui? Sim, sim. Portanto, vamos aqui. E agora no home. Queres ver o log? Não, sim, sim. Agora só... Não é este, não é este. Olha o OnCreate. Eu não sei se limpei ou não. Vamos fazer outra vez, não é? Vamos fazer assim, back. Espera aí. Para que vocês estejam a ver o que eu estou a fazer. Está bem? Assim. Ora. Back. Ok? Outra vez. E agora clicar no home em vez do back. E agora? Espera aí. Não é este que eu quero. Caramba! Vai-te embora, Afonso. E agora? No home, disseste. Agora não foi no home. No home, não. Mas, e a pergunta? A activity existe? Está a executar ou não está? Está lá ou não está lá? Não sabemos. Não sabemos. Está bem? Ok? É estranho, não é? Um tipo, mas como é que se trabalha assim? Calma. Não é? Mas como é que se trabalha assim, não é? Calma. Só estou a tentar justificar porque é que agora vos vou aborrecer com uma série de artefactos cuja existência dá garantias de correção.
Se não é uma questão de estilo, ou que fica bonito, ou para a arrumação de código. Não, é que se não tiver assim está errado. Ok? É essa a questão. Está bem? Ok? Vamos continuar. Portanto, já temos 10 minutinhos. Espero que tenham, no fundo, aceite a cedência. Isto tudo acerca de... Estão a ver inversion of control? Não lutem. Não lutem contra isto. Temos de aceitá-lo como parte do processo em que eu faço pouco código e muita coisa acontece. É discutível se isto é muita coisa, mas prometo-vos, é muita coisa. Garanto-vos que é muita coisa que está a acontecer para mostrar um Hello World ali. Faz parte do processo. Eu, para poder fazer pouco código e muita coisa acontecer, tenho que ceder algo. Tenho que dar algo em troca. E o algo em troca é ceder controle. Ceder controle tem implicações de, então eu deixei de ser Deus e Senhor, passei a ter que obedecer a regras. E essas regras são o contrato de extensibilidade da framework. Está bem? Pronto, esta é a mensagem que pretendia transmitir hoje. Vamos começar então a olhar para isto com mais calma. Quem é que não teve Compose? 1, 2, 3, meia dúzia. Ok, bora lá. Vamos começar a brincar com Compose, mas para já só tentar compreender o que é isto. Está bem? Compose é a framework Android, Jetpack Compose é a framework Android para criação de user interfaces. Eu vou-vos mostrar também a framework clássica, a framework de views. Vou-vos mostrar porquê. Porque se forem trabalhar na área, a probabilidade de encontrarem views é elevada. Todavia, isso vai ser meramente informativo. Está bem? Portanto, aquilo que eu vou esperar, vou admitir que vocês sabem, conseguem usar, é Compose. Portanto, Compose, qual é o princípio? Quais são os princípios associados à biblioteca Compose? O princípio principal é este. Eu defino a user interface usando composables. Como é que se define um composable? O que é um composable? O composable é responsável pela criação, pela especificação de uma parte do ecrã, da user interface. Está bem? Como é que eu defino uma user interface? À custa de vários elementos destes, vários composables. Com Compose, o que é que eu faço? Defino os composables à custa de funções especiais anotadas com @composable. Essas funções são sujeitas a transformação. Uma transformação feita pelo compilador de Composable. Está bem? Portanto, a framework Compose, a Jetpack Compose, é composta não só por um runtime, mas também por uma extensão ao compilador. Ok? Que o que é que faz? Transforma isto noutra coisa. Ok? Portanto, o que é que isto é? Isto é um composable. Especifica a composição, o aspecto de uma parte do ecrã. No caso, todo o ecrã. Bem? Não tem lá mais nada. Okay? Ponho aqui naquela surface, isto fica a ocupar o ecrã todo por causa desta surface. Então, mas espera aí, isto é uma função. Qual é o tipo de retorno desta função? Unit, não é? Isto é Kotlin. Então, como assim? Isto é uma função especial de corrida. É sujeita à transformação. Esta função define um composable que, e o resultado do seu contributo, cuja transformação vai fazer o quê? Vai fazer com que, quando é chamada, a sua execução produza uma descrição da UI. Chama-se a composição. Vou fazer um pequeno boneco aqui para que isso se perceba. Melhor. Espero eu. Deixa-me ligar isto. Caramba, tanta coisa. Tantos fios e falha-me Deus. Bem, isto já pode ser, não é? Posso mandar fora isto? Já não preciso. Não é este que eu quero. Ai, falha-me Deus. Como é que eu defino? Vou preenchendo aqui o ar com palavras enquanto não. Vou continuando. Como é que eu defino uma user interface em Android, usando Jetpack Compose? Definindo o conjunto dos composables que a constituem. Percebem? Portanto, eu defino o aspecto de um ecrã dizendo, ok, o ecrã tem este composable, que tem estes composables e que tem estes composables lá por sua vez. Olhem aqui. Queria fazer um boneco e hei de conseguir.
quando encontrar o cabo. Caramba, isto parece a mala do Sport Billy. Só que a mala do Sport Billy ele mete a mão e sai logo, não é? Ou se não é do vosso tempo, não ligo. Estou velho. Será possível? Pronto, não encontro, e como não encontro, vou aqui usar outra abordagem. Não vou ficar agarrado aqui a isto, obcecado. Estou a transpirar já muito. Vou fazer assim. Draw.io. Draw.io. Portanto, o que eu estou a dizer é isto. O que eu estou a dizer é isto. Era uma vez uma função composable Esta função composable recebe estado, dados, aqui, entra porco e sai chouriço. Ups, nem mais. E sai daqui uma UI. A descrição dessa UI. Está bem? Chama-se essa descrição composição. Vou pôr em inglês já agora. Composition. Está bem? Uma UI em Compose é definida à custa da composição de composables. Composables que têm composables, que têm composables, que têm composables. E que se constituem na forma de uma árvore. Portanto, a composição tem a estrutura de uma árvore. Está bem? Em que o composable raiz contém outros, que contém outros, que contém outros, que contém outros. Certo? Portanto, a ideia da função composable não é que ela seja a árvore. É que ela especifique o conteúdo da árvore. Está bem? Portanto, uma função composable recebe estado e produz uma composição. A composição é uma árvore. A forma dessa árvore é observável na forma como estão encadeadas as chamadas às funções composable. Bora ver. O que é que eu estou a dizer com isto? Ora, era uma vez um composable raiz. setContent recebe como parâmetro content, @composable. Acreditem em mim, é o último parâmetro. Isto é um composable. É uma lambda que é um composable. Que é o composable raiz. Tem um composable. Hello Android Theme. Que é o composable que define o tema. Portanto, um composable que tem outro composable. De seguida, o Android Theme tem outro composable, o Surface. Vamos ver. Que é um composable que, se nós olharmos aqui, diz assim: olha, the Surface, Material Design Surface. Isto é o composable que define a metáfora central no Material Design. Define coisas como clipping, elevação, fronteiras e diabo 7. Está aqui. É suportado naquele composable. Sempre que eu quiser ter controle sobre estas coisas, uso um Surface. Ok? Por fim, Greeting, que é um composable dos meus, que eu fiz aqui, não fiz eu, mas não digo nada a ninguém, é isso. Pronto. São vocês, não é? Vão ter aquele senhor. Vão aturá-lo. Ele é esquisito o gajo. Hein? Não, ele é meu amigo, estou a brincar. Hein? O gajo é bem da fixe, está na minha sala e tudo. Vou almoçar com ele, não lhe digam que eu disse isto. Que ele dá um porrada para gozar. A seguir dizia, era uma vez este composable greeting, que é o quê? É um composable que tem lá dentro outro composable, que não é dos meus, que já existe, que é um composable text, que serve para quê? Para dizer que quer que apareça texto na composição. Aquilo. Está bem? Olhem ali. Composable. Ok. E a seguir? Então, a seguir já está. Isto que aqui está é só para efeitos de preview. Só para efeitos de ver. Se diz, epá!
Está bem, ok, mas isto não serve para... com isto não basta para eu chegar e fazer uma UI em Compose. Não é? Quem não viu Compose. Mas perceberam a ideia? Eu defino composables, esses composables definem a constituição da user interface, eu combino esses composables a meu belo prazer, e o meu modelo mental tem que ser este, que é, era uma vez uma função que define o composable, essa função recebe estado, ou não é? Reparem, o greeting recebeu estado. Onde é que ela dá? Recebeu. O greeting, função composable, recebeu estado. Pegou nesse estado e o que é que fez com ele? Passou ao composable text. Isto produz o quê? Uma composição. Então, mas eu não a vejo aqui. Não está aqui a dizer nada, não é? Essa composição é produzida não de forma explícita no retorno da função, mas como consequência de o compilador de Compose pegar nisto e transformar noutra coisa. Nomeadamente em código que produz a composição como fruto da sua execução. Está bem? Ok? A gente, a seguir, o que é que vai fazer? Vamos brincar um bocadinho com Jetpack Compose. Fazendo uso das coisas que vocês já usaram, muitos de vocês em TDS, mas outras que não usaram, paciência, pronto. Quem não viu, não faz mal. Vamos tocar nas coisas mais importantes de Jetpack Compose para percebermos o que é que estamos a falar. Está bem? Vá, fiquem bem, vou parar, estamos em cima da hora de 5 minutos, vamos até já. Ou melhor, até para a semana, segunda. Fiquem bem.